Olá, o direito à moradia está previsto no artigo 6º da Constituição. A Lei de Regularização Fundiária Urbana é clara. É dever dos governos priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados e garantir o direito social à moradia digna e as condições de vida adequadas. No entanto, 72 famílias, muitas crianças e idosos que moram no final da rua Etelvina de Paula Freire, no Jardim Piratininga, em Santos, podem ser despejadas por força de uma decisão judicial sobre uma ação de reintegração de posse de área pública. O Piratininga pede socorro. O Vez e Voz conversa hoje com a porta-voz dos moradores, a advogada Sônia Regina dos Santos Mateus e Thaís Helena Modesto Vilar de Carvalho, estudante de serviço social da Universidade Federal de São Paulo e militante em prol da moradia digna. Muito obrigado, Sônia e Thaís, por vocês estarem aqui comigo hoje no programa. Gente, a ação foi movida pela Ecovias e pelo DR. Elas avisaram ninguém, Sônia? Não. Eles tiveram um comunicado anterior, mas extrajudicial da própria Ecovias, que ela deixou um recadinho para que eles desocupassem, simplesmente desocupassem, sem explicar nada. E são pessoas muito humildes, que para eles aquilo ali não significava nada, porque eles não sabiam o que estava para acontecer, como também não foi explicado que seria uma desocupação, que seriam obrigados a sair. Eles só foram surpreendidos este mês com a ordem judicial, uma citação para que desocupassem no prazo de 30 dias corridos, tinham que desocupar sob força policial, se fosse necessário. Meu Deus do céu, Thaís, isso para quem é de moradia popular é muito complicado. Você que trabalha com assistência social, né? Essas pessoas geralmente não têm conhecimento, né, jurídico, não tem quem os ampare. Como é que você, lá na faculdade, vocês devem estudar esse tipo das pessoas que trabalham nessas áreas, né? Então, a gente procura primeiro sempre fazer uma construção sócio-histórica daquele lugar, daquela região. A gente também sempre busca uma solução em que não tire os vínculos daquela comunidade, né? Mas é muito importante a gente dizer também que a nossa atuação enquanto assistente social sempre junto com os moradores e sempre junto com os movimentos de moradia, né? A gente tem um papel, juntamente com os moradores, de pressionar o poder público, né? E argumentando a favor da população, né? Daquela população. Perfeito. E você queria complementar? Não. Não? Então, é só para entender, para as pessoas entenderem, eu fiz uma pesquisa aqui, eu fiz matéria sobre isso, mas a retirada será para a construção de uma alça do novo sistema viário de acesso à rodovia Anchieta, dentro da faixa de domínio do sistema Anchieta Imigrantes, quilômetro 62, mais 200, pista norte. Sônia, não é possível que não tinha outro trecho para eles fazerem essa alça né? Realmente. E existem vários comentários porque inclusive a Ecovias, ela infelizmente já abusou do Jardim Piratininga. Sim. Porque foi construído um viaduto que passa pela última rua do bairro, onde prejudicou todas as casas. É um viaduto enorme que passa por ali. Houve vários problemas, houve um TAC do Ministério Público para que a Ecovias não ficasse circulando com tanto caminhão ali dentro do bairro, porque cortava exatamente a passagem dessas pessoas que estão para ser despejadas agora. Eles vinham com as crianças para a escola que fica dentro do conjunto habitacional do Piratininga. E era a via de acesso deles. E circulava caminhão por causa da obra, tudo. E teve um TAC, eles respeitaram, encerraram dentro do prazo, mas ficou aquele viaduto que desvalorizou as casas ali. A última rua, da sala, ela vê o viaduto.
Se cair um carro, vai cair na sala de alguém. Vou dizer mais, Thaís, presta atenção. Esse viaduto que ela está se referindo, ele no final dele, ou no começo, não sei qual dos dois lados que vai ser a via, né? Mas eu acho que é o começo pela via Bandeirantes. E o final pela via, se retorno pela contramão, ele tem uma creche no final, colado no viaduto, uma creche. Você imagina se tiver um acidente, um carro desgovernado, um caminhão, ou que seja desgovernado, onde vai cair dentro de uma creche. Nem isso o pessoal pensa. Eu queria que você falasse esses cuidados que tem que ter com moradias populares, lugares que tem moradias populares, quando você vai se construir alguma coisa, tem que observar isso, né? Sim, bom, o setor imobiliário, né, especulativo e o setor que visa essa melhoria, esse progresso urbano, que a gente sabe que é um progresso para uma parte só da população, né, que é uma parte justamente que já está urbanizada, que é considerada a parte nobre da cidade, é para esse público que a Prefeitura Santista visa um progresso e visa essa melhoria de Santos Novos Tempos. É para esse público que ele quer atender. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma remoção ou de um despejo em Santos, a gente fala de despejos e de remoções que a Prefeitura não chama, por exemplo, os assistentes sociais para acompanharem, que a Prefeitura não chama, por exemplo, uma assistência psicológica e jurídica, né, para acompanhar essas famílias. Eles chegam com o pé na porta, segundo os seus próprios interesses, obviamente. A população tem que recorrer com os parcos recursos que elas mesmas contêm, né, que elas mesmas têm. Então, elas procuram uma advogada, elas juntam, fazem uma associação, formam uma associação para procurar uma advogada, uma assistente social, um apoio jurídico, até mesmo psicológico, né? Então, não vem do poder público essa assistência, né, no caso. Então, é óbvio que o poder público não está interessado de saber se tem uma creche, não está interessado de saber quais são as crianças, quem são as mães, os responsáveis dessas crianças, onde moram, né, se são as mesmas famílias que vão ser removidas. Não tem preocupação com os vínculos que aquela comunidade já construiu, né, ao longo dos seus anos. Então, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de uma área como Piratininga, que não é uma área de ocupação, por exemplo, em solos de mananciais, de proteção ambiental. Porque quando a gente fala de áreas de proteção ambiental e de uso de mananciais, a gente está falando de uma região em que a especulação imobiliária não tem interesse de ocupar aquele espaço. Exato. No Piratininga, o que acontece é que é uma ocupação que desde o início, com a construção do conjunto habitacional do BNH, né, a princípio nem era do BNH, era de uma outra construtora, ali mais ou menos na era Vargas adiante, a gente tem problemas de financiamento tanto com as construtoras, mas também na passagem para o BNH, porque o BNH se interessa ali naquela região, toma as dívidas da construtora ali, daquele conjunto, mas a gente tem a gente está num processo no Brasil em que a gente está já bem consolidado com a questão dos IPAs, que são órgãos, e o BNH, que eram órgãos, no caso, né, que visavam, aparentemente, uma proteção para os pobres em relação à casa. Tá. Mas a gente sabe que depois isso vai se desdobrar num problema enorme de financiamento, esse projeto fale, né, no seu papel e financeiramente para o capital, para o interesse, né, do capital. Mas o que eu quero dizer é que o Piratininga, desde o princípio da sua ocupação, ele já tem uma especulação imobiliária, ele já chega com um projeto de ocupar com uma construtora que visava uma especulação imobiliária ali no local. Então, é evidente que, de maneira mais repressiva, o poder público consegue fazer manobras para que haja remoção dessas famílias.
Eu vou ler aqui, só, Thaís, vai te falar, a creche foi construída depois, né, Sônia? A creche, eles construíram a creche depois ainda. Não tinha creche, eles construíram a creche no lugar errado. A creche... Ou seja, o viaduto foi no lugar errado. Exatamente, é um absurdo. Sim, é isso, né? O poder público, com a mesma mão que ele dá, né? Por exemplo, a creche que também é muito válido a gente falar que a creche foi uma luta também dos moradores do Piratininga. Não é só, né? Porque a creche, ela tá junto com a policlínica. Sim. E aquela policlínica, ela abriga ali todas as pessoas, tanto dessa área que estão querendo o despejo, como os moradores do Jardim Piratininga, porque os moradores ali do Jardim Piratininga, a gente chama essa área que vai ser desabrigada também de Jardim Piratininga, eles têm o mesmo CEP, sim, certo? Mas é uma área realmente de avanço. Né? Mas eles estão ali há mais de 50 anos. Antes do Jardim Piratininga, de ter o conjunto do Jardim Piratininga, eles já estavam lá. Tem pessoas que têm a moradia que já veio do avô, já veio da mãe, do pai, e eles estão ali criando seus filhos, seus netos, e são pessoas carentes. Os idosos que estão ali nasceram ali. Tem um idoso que está ali há 63 anos, ele nasceu ali e não tem perspectiva de nada, e ele vai para onde? Ela chegou a comentar comigo, a Sônia, ela está falando de alguns casos, né? Mas tem um caso de uma senhora com 2 crianças. Com 2 crianças com síndrome de Down. Ela, no momento, ela não está nas 7 casas que a Ecovias disse que vai tirar. A Ecovias disse que só vai tirar essas 7 casas. Mas ninguém sabe qual é o projeto, como ela vai alargar a Via Anchieta e alargar a ponte do Rio Casqueiro, não se sabe se esse alargamento afeta mais casas ali da frente, se eles vão ficar na beira da estrada, e se amanhã a Ecovias não vem, vou tirar mais 5, mais 6. Mas ela simplesmente agora diz que pediu para suspender a liminar por causa da pandemia, e que após a pandemia a reintegração continua. Quer dizer que após a pandemia eles vão ser jogados na rua? Eu vou ler mais um trecho aqui do que está na lei, né? Nós estamos só lendo o que está na lei, que parece que não observaram certas coisas aqui. Vou ler uma coisa aqui, ó. A concessão de uso especial para fins de moradia, previsto na medida provisória 2220/01, diz o seguinte: aquele que até 22 de dezembro de 2016 possui como seu, por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, até 250 metros quadrados de imóvel público, situado em área com características e finalidades urbanas, e que utilize para sua moradia ou sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradias. Sônia, o Jardim Piratininga, Thaís, ali, vocês conhecem mais do que eu, são moradias consolidadas, que nem você falou, há mais de 40 anos, né? Lógico que mais de 5 anos já passou, faz tempo. E quando estive lá falando com os moradores, eles têm luz, pagam luz, água e todos os impostos, e não é taxa... não é taxa, eles pagam a luz como qualquer cidadão que mora na praia, por exemplo. Então não tem a menor diferença nenhuma. Aliás, não deveria ter diferença nenhuma, não é verdade? Não tem mesmo. Mas, para certas situações, há uma diferença, e outras eles não querem ser igualitários num lado e no outro lado fazer diferença. É muito engraçado isso, né? Então, contra as pessoas de lá tem diferença. Quando vai falar de mexer com o rico, não tem diferença nenhuma. Né? Ele pode fazer o que quiser, aliás, eles mandam fazer o que quiser. Ali eles têm, além da água, luz, eles não têm o esgoto, mas eles têm água, luz, chega a internet, chega a TV a cabo. Para quem tivesse condições de pagar, era só pagar que eles teriam, sem problema nenhum. Então, eles estão ali, eles estão estabilizados, é a casa deles. Exatamente. No início dessa obra, tinha o estudo de impacto de vizinhança. Exato. E houve esse estudo. E nesse estudo consta que o Jardim Piratininga, e quando eu digo Jardim Piratininga, eu falo desses moradores também da Itelvina de Paula Freire,
porque é continuação do Jardim Piratininga. Sim. Eles não têm as casas igual um lado do Jardim Piratininga, mas eles moram ali há mais tempo que os outros moradores. Eles estão ali há mais tempo. E então, nessa estudo de impacto de vizinhança, está lá que eles não mexeriam com o Jardim Piratininga, não haveria nenhum desabrigado ali. E agora houve uma fase, agora na outra fase eles já vão tirar as pessoas? Nós estamos, ao mesmo tempo que nós estamos conversando aqui, está sendo mostrado ali algumas imagens do Jardim Piratininga, nós estamos mostrando, a nossa equipe conseguiu fazer umas imagens de lá. Vocês podem ver que a maioria das casas, é o local onde moram as pessoas. E olha, toda essa parte desse telhado plano, que chega, tá vendo um alto ali, um amarelo, tipo um sobradinho, sim. Eles querem tirar todo esse plano que tá ali, esse telhado, encostado nesse amarelo. Sim. Que a frente da casa também é amarela. Então, toda essa área vão pegar 6 famílias. Sim. Tem uma senhora ali no meio, porque não é assim a casa de frente. Dentro tem moradias. Sim. Certo? Porque você às vezes entra por uma casa e ali você encontra 3, 4 famílias morando. Não é um portão, uma família, não. Tem uma entrada e tem várias famílias ali dentro. Tem uma senhora que ela é sozinha com 2 crianças. Ela vai para onde? O artigo 565 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de uma audiência de mediação previamente ao despejo, com a participação obrigatória do Ministério Público e da Defensoria, se existirem pessoas de baixa renda, no caso de litígios pela posse coletiva de terra. Teve decisão recente sobre isso e que não pode... Então, não foi feito isso. Não, essa audiência não ocorreu. Eles foram intimados diretamente para desocupar. Ou seja, Thaís, se não houve se não cumprir o artigo 565 do Código de Processo Civil, o processo é nulo. É como vai ter que voltar lá atrás, vai ter que começar tudo de novo se quiserem tirar as pessoas de lá, porque o processo é nulo, né? Você falou uma coisa importante, Thaís, você viu lá como é que está a situação, você conhece, né? São casas de alvenaria, são trabalhadores que estão ali, né? E mais de 50 anos. Isso deve ser muito comum em muitos bairros de Santos, não é isso, Thaís? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo também não. Eu acho que a maioria dos bairros periféricos em Santos ainda não estão regularizados. É importante dizer isso. Mas o fato de você pagar água, luz, ter acesso a bens essenciais de serviço de forma formal, isso não quer dizer que as outras comunidades não criem vínculos ou que não estejam já estabelecidos há muito tempo. Exato. Bem pelo contrário, em Santos a gente tem a maioria das nossas ocupações, elas são desde 1950. Então, assim, já são ocupações muito bem estabelecidas, apesar de não estarem aí nos tributos de impostos oficiais do poder público, né? Além disso, essas autoconstruções, né, elas são muito frequentes, elas são um sobreemprego, na verdade, também, porque o trabalhador ele já trabalha as suas 8 horas, 16 horas por dia e ele tem que usar da folga dele para construir um direito que ele já tem assegurado, né, pela Constituição. Mas eu acho que mesmo com todos esses processos e leis e formulações que já houveram e que agora estão sendo rediscutidas, é muito importante a gente dizer o quanto Santos tem um mercado altamente especulativo e que a gente sabe, por exemplo, que temos grupos, inclusive, de empresários, Grupo Mendes, autoconstruções, em que, quando é vantajoso, se passa por cima de todas as leis. Exatamente. Né, já estabelecidas tanto na Constituição, quanto na cidade, quanto no plano diretor da cidade. Né? Acho que é muito também importante dizer que há uma luta por moradia em Santos, mas é muito precarizada também, porque a gente não tem uma Secretaria de Habitação. A
A gente tem uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, sem uma Secretaria de Habitação, vai passando por cima de todas as autoconstruções e moradias, principalmente nos lugares periféricos, né? Nos lugares que não estão nessa cidade formal, que não estão no plano dessa cidade histórica e metrópole das cidades vizinhas, né? Então, e é importante também a gente colocar que os dados oficiais do poder público não mostram a realidade, porque apesar dessas famílias estarem aí no Piratininga, vou dar o exemplo do Piratininga para começar, né? Apesar dessas famílias já estarem há mais de 50 anos regularizadas com CEP, né? Dentro, digamos, de uma cidade formal, a gente tem dados oficiais, por exemplo, do IBGE, constando ainda que há 586 famílias só, né? E a gente sabe que tem muito mais famílias, por exemplo, pagando a luz, né? Assim, a gente tem como puxar essas informações, como já foi puxado pela luta, né, que está sendo feita agora no Jardim Piratininga, de que há muitas outras famílias que estão sendo cobradas contas fixas, por exemplo. Então, o dado... E a gente sabe que isso também não aumentou depois de 2010, depois do último IBGE. A gente sabe que foram dados camuflados. E assim por diante, em todo o resto da cidade. A gente tem dados camuflados, inclusive, dos morros, né? No DIC da Vila Gilda, por exemplo, a gente tem ainda contabilizado 10 mil famílias, sendo que a gente tem 600 becos de um lado e 400 de outro, e cada beco com 40 famílias. Então, assim, uma conta por cima, né? A gente sabe que tem muito mais. Então, e é isso, né? É um projeto tanto da cidade de Santos, essa expulsão, né? A gente percebe que quanto mais a gente negocia e tenta mover, né, o poder público ao nosso favor, mais o poder público de Santos joga para a prefeitura de São Vicente. Então, quanto mais afastado você está da cidade formal de Santos, da cidade urbanizada, você vai sendo colocado para São Vicente. Muita gente, por exemplo, acha que Zona Noroeste é São Vicente já, né? Exato, já é de outra prefeitura. Então, em contrapartida, a gente também tem muitos moradores que estão vindo de São Vicente para morar nessas ocupações, né? Então, a gente tem um projeto da cidade de Santos de expulsão, que a gente sabe que também é um projeto nacional de muitos anos, né? Que a gente sabe que não é um projeto recente. A gente tem aí, como exemplo, a Lei de Terras de número 601, de 1850, que dispunha sobre a titulação de terras no período do Império, né, do espaço do Império, e que visava que os negros não poderiam ter acesso às terras, né? Isso antes da abolição, 40 anos. Então, a gente vê um projeto de um país que antes mesmo da sua abolição já estava dando passos para que isso fosse feito de maneira que beneficiasse os proprietários de terra, né, e os grandes latifúndios do país. E a gente vê esses desdobramentos até hoje. E acho que... E vai prevalecendo o poder financeiro. Exato. De grandes empresas. Você acabou me dando uma pauta boa para o próximo programa, para os nossos próximos programas, que essa Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ao invés de... Olha, deveria ter uma Secretaria de Habitação, ao invés de uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano, é verdade. Acho que poderia ter os dois. Os dois, mas são qual o mais importante aí nessa situação? É em conjunto, né? Eu acho que é em conjunto. Porque... para poder trabalhar melhor, porque você vê, do momento que ele coloca tudo numa secretaria, ela não vai fazer um serviço. Na verdade, é isso também. Santos é muito engraçado, porque a gente poderia, por exemplo, cobrar a SEDURB em relação a isso. Sim. Porém, a Prefeitura Santista não coloca e não despende isso na SEDURB. Ela coloca a questão do desenvolvimento urbano, por exemplo, da Ecovias e tal, e desse processo que Piratininga está passando, nas mãos da SEDURB.
né, negociando aí com o Estado, porque é Ecovias, né, pelo governo do Estado. Mas, em contrapartida, as questões de moradia, quem resolve em Santos é a Coab. Que a gente sabe que a Coab é uma empresa e nada mais visa do que o lucro. E quando faz conjuntos habitacionais, quando muito fazem conjuntos que não tem nenhum tipo de projeto de arquitetura, nenhum tipo de projeto urbanístico. São casas que parecem casas de autoconstrução, né? Às vezes em piores condições do que as autoconstruções dos moradores, de onde eles estavam, sem ouvir a população, sem ouvir aquela população que vai habitar naquele conjunto habitacional e cobrando taxas para toda a vida, né? Porque infelizmente, assim, paga... eles tiram daqui e te jogam ali, fica ali. Vocês estão falando uma coisa tão importante e eu vi pessoalmente. Eu estive cobrindo um incêndio que teve num desses condomínios da Coab e a moça tomando banho, de repente começou a pegar fogo no chuveiro. Ela foi avisar o marido e a criança e de repente foi o apartamento inteiro. Perdeu, foi tudo que estava dentro foi perdido por causa do... E aí me mostraram que as ligações lá, mesmo eram mais fracas, não suportavam certos aparelhos, quer dizer, como você falou, né, feito de uma forma que parece que meio que com material não tão bom, ou não resiste, ou são pequenos peças blocos de apartamento, peça um bloco que não tem a facilidade urbana, né, não tem a conveniência, né, das pessoas. É muito difícil isso. Teve que encerrar, estou no finalzinho aqui. A Ecovias e o DR afirmam que zelam e protegem a faixa de domínio das rodovias, e que isso está entre as obrigações contratuais da empresa com o governo do Estado. Só que zelam e os moradores não zelam por ninguém, né? E parece que foi realizada, como você falou, uma reunião com os representantes, as quais fizeram algumas solicitações que estão sendo analisadas. Se você falou a verdade, são sete a princípio, sete pessoas que eles vão retirar. Famílias, mas isso é uma coisa que eles dizem agora. Quando começar a construir ou modificar, lá vai ser outro. Eu queria agradecer, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Eu só quero deixar claro que como você citou agora, né, que eles podem até, agora estão falando nessas 7 casas, que dá 6 famílias, mas a preocupação das 72 famílias que estão lá é que possa acontecer coisa. E o que não é justo, pessoas que estão ali 50 anos construíram pedaço por pedaço da sua moradia e agora eles recebem um papel que eles nem entendem o que está escrito ali, mas eles sabem que em 30 dias eles têm que pegar seus pertences pessoais e ir para onde? Para baixo de todos esses viadutos que está sendo construído na Baixada. Tem razão. É para ali que eles vão. Porque nós estamos ficando ali naquele pedaço da entrada de Santos, é só viaduto, então é ali que eles vão morar. Ou para as palafitas próximas, né? Porque a gente tem ali, por exemplo... Tem aí a Vila do São Manuel, a Vila dos Pescadores. Tem a Vila dos Criadores, tem ali, então... Que são também compostas aí por áreas de mananciais. Acho que é muito importante colocar também que o Piratininga ainda não tem o saneamento básico assegurado, como vários outros direitos também que não são assegurados. Nessa área só nessa área no caso... O restante tem. O restante, mas essas, por exemplo, 72 famílias não... Dá uma área boa, grande, não, né? Tem ainda não tem. O saneamento básico assegurado. E como a gente tem um projeto eugenista também há muitos anos no país, e em Santos não é diferente, a gente sempre tem como desculpa, por exemplo, não que a prefeitura não forneceu esse tipo de serviço, mas de que aquela área está poluindo a orla, está poluindo, né, o cais santista, não só a área do Piratininga, mas todas as áreas de ocupação em Santos que não tem saneamento básico, eles alegam também isso. Então a gente também necessita de um apoio em relação à questão ambiental da cidade. A gente não tem uma secretaria ambiental, mas a gente tem secretário do meio ambiente. Então acho que é muito importante a gente compor. Secretaria. Que eles chamam de pasta e quando querem chamam de secretaria, quando convém, para dizer que tem. Mas a gente não tem, essa é a verdade, mas a gente tem um secretário.
E só que é isso, esses argumentos são sempre usados a favor, né? Então, por exemplo, tá sujando a orla, tá sujando, e não de que não é, por que tá sujando, por que está produzindo essa quantidade de lixo, para onde tem política pública para isso? Não. É muito importante também dizer que a cidade de Santos, quando foi eleita a melhor cidade para se viver, foi eleita colocando que estava garantindo 99% do saneamento básico em Santos. Né? Tudo bem que a gente sabe que isso não contaria as áreas que são irregulares, né? Que ainda não tem CEP e tal. Mas há muitas áreas ainda em Santos que tem CEP, como, por exemplo, Jardim Piratininga, que ainda não tem o saneamento básico e que faz parte de uma política totalmente higienista, no sentido de segregatória, né? E acho que a luta pelo Piratininga, assim como a luta de outros despejos que também estão ocorrendo em Santos, a gente tem outros processos e pedidos de despejo para outras áreas que não estão numa situação tão emergencial quanto agora o Piratininga, mas que também estão sob ameaça, que também estão sendo pressionadas para serem removidas. E acho que a luta tanto dessas famílias como a luta pelo Piratininga, além de ou ficar no local já estabelecido vínculos, né, e etc., e com acompanhamento jurídico, com acompanhamento psicológico, com acompanhamento social, também, ou indenizar, né, se caso eles tiverem que sair, serem indenizados, mas é também uma luta não só para permanecer, mas uma luta por outras condições também, sabe? Assim, para não permanecerem da mesma forma que eles já estão, para permanecerem, mas que outros direitos sejam alcançados, como, por exemplo, saneamento básico, né? Perfeito. Obrigado, Sônia. Obrigado, Thaís. E eu termino o Vez e Voz com a seguinte frase da escritora Valéria de Almeida. As vidas são descartáveis aos olhos humanos sedados pela ganância, autoritarismo e vaidade do poder. Pouco ou nada valem, senão para a submissão da autocracia dominante que reina soberana se quer aceitar apelo ou interferência da população massacrada nessa luta feroz por jogo de interesses. O Vez e Voz fica por aqui. Curta, compartilha no www.diariodolitoral.com.br, pelo Facebook, Instagram e redes sociais. Mande sugestão de pauta entrevistado pelo 99146-7060. Até a próxima sexta-feira. Tchau.